Boa noite, meus irmãos, que a paz do Senhor esteja em suas vidas. Mais um dia na presença do Senhor. Hoje é dia 11 de outubro de 2025. Nós estamos a 526 dias do término da geração da figueira. Agora é exatamente 9 horas, 21 horas e 7 minutos. E mais um dia a gente vem vindo trazer a palavra do Senhor. Boa noite, Viviane, shalom. Eu ontem fiquei muito triste, porque eu não consegui, acho que explicar direito, né, sobre o cabelo, né? Eu acho que eu não consegui explicar direito, mas o capítulo 11, boa noite, Tânia, boa noite, Marisa. O capítulo 11 de 1 Coríntios, boa noite, Fernanda, é um capítulo difícil, porque Paulo, boa noite, Rosane, Paulo, ele briga muito com os coríntios, né? Ele fala muito com os coríntios, ele desenha muito para os coríntios, porque os coríntios, eles eram uma igreja difícil, uma igreja que tinha problemas muito sérios, né? A visão grega, ela ocasiona muita confusão na mente, né? A visão grega é uma visão, shalom, Edna, né? Muita filosofia, né? Muita coisa, né? O grego, ele divaga muito, então ocasionava muito isso na mente dos coríntios. Então, se você lê Coríntios, você vê que Paulo desenha para eles muita coisa, mas no desenhar, às vezes, Paulo, como é que eu posso dizer? Paulo era um homem de muitas letras, né? Boa noite, Esther. Paulo era um homem também muito culto. Então, às vezes, a pessoa, quando ela tem uma cultura muito grande, ela vai desenhar demais e ela acaba truncando algumas coisas, porque o pensamento vai à frente da escrita. Não sei se eu estou sendo clara no que eu estou querendo dizer aqui para vocês. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo aqui um apanhado de culturas, né? Vendo como que é o ritual de culto judaico, né? E de vários países aí, né? O uso de véu nos países, para a gente poder entender a cultura da Grécia, nesse período aí. Então, aí daqui uns dias eu vou trazer de volta o 11 de Coríntios com como é que diz? Como é que eu posso dizer? Decifrando exatamente o que Paulo está dizendo ali. Entenderam? Tentando entrar na mente de Paulo para desenvolver o raciocínio dele com desenhado a mais, como é que eu posso dizer, né? É até loucura falar uma coisa dessa, né? Que a gente vai tentar fazer isso, né? Mas é o que eu tô tentando fazer. Shalom, Simone. Então, até que hoje eu já peguei minha NVI, minhas bíblias que tem, aqui, ó, peguei minha NVI hoje, peguei a minha judaica também, né? Para poder estudar, e tô pegando as outras, né? Como é que diz, a King James também, e outras aí, para poder estudar sobre isso daqui, para a gente poder ficar o mais limpo possível, porque ontem eu saí da live arrebentada, ontem eu saí triste demais, mas tá bom, né? Deus é bom em todo tempo. O pessoal lá no YouTube, teve uma irmã que agradeceu, porque disse que ela estava em dúvida com um monte de coisa, e a live para ela foi bom. Então, aí já valeu, para mim já valeu alguma coisa, mas eu ainda tô muito triste de ontem. Mas hoje, eu estava conversando com a minha filha na hora do almoço, né? E nós estamos falando sobre ter paz. Ter paz. Irmãos, ter paz nesse mundo de que nós estamos vivendo agora tá complicado, não tá não? De manhã é uma notícia, de tarde é outra. Agora nós estamos vendo aí os demônios travestidos de extraterrestres, avisando que vão chegar dia 31 de outubro. Vocês viram isso? Que a nave, né? Diz que é uma nave que está em cima no céu, né? O asteroide ou cometa, né? 31 Atlas, né? Paz, Vânia. Boa noite, Maris. Né? 31 Atlas está aí. E os cientistas estão dizendo que não é um cometa, é uma nave espacial, né? O que será que vem daí?
Será que daí vai vir o homem, vai ser eleito o homem que vai assumir a terra? O que vem daí dessa nave do dia 31, que estão dizendo, né? Eu não sei se é, mas é o que estão falando. O que será que vem aí? Entenderam? E eu tava vendo como é que diz, tem uma página aqui que eu sigo ele. Não, eu não concordo em tudo que ele fala, mas isso aqui é o 30, exatamente, 30i Atlas, né? É o 30i, né? 30i Atlas. Mas eu tenho que concordar com ele numa coisa. Ele falou o seguinte hoje, que a ONU, né? A ONU, ela vai fazer uma votação lá para ver quem é que vai falar com esse pessoal do 30i, o 3i Atlas, né? 30i Atlas, será como é que é o negócio aí? Eu acho que é um cometa que vai trazer estragos monstruosos na Terra. Eu também acho que seja isso, porque ele muda de cor, né? Ele fica verde, né? Isso é que é interessante. E a Bíblia fala sobre o absinto é esverdeado, né? Tem alguma coisa tem aí muito séria, né? Mas se for o raciocínio desse rapaz, que eu gosto dele, como eu digo, não é tudo que eu concordo, mas eu tenho que concordar com ele nesse pensamento dele, né? Pode ser um holograma também, a gente não sabe, alguma coisa para 3 de Atlas, né? Obrigado, Beth. É que eu já vi gente falando 31, tá? Por isso que eu tô falando. Mas presta atenção. Exatamente, se for o absinto, vai. Se for o absinto, vai colocar em xeque a água do mundo. É onde ele vai pegar. Se for ele, é isso. Agora, ele tá na terceira trombeta, né? Aí nós vamos ver. Se for ele, então quer dizer que as trombetas já estão tocando. Então, o nosso tempo aqui tá mais rápido ainda. Entenderam? Então, quer dizer que o nosso tempo aqui está mais rápido ainda. Agora, se for, como eles estão dizendo, né, uma nave, né, com os demônios que vão aí com cara de ET, que são espíritos de Ram, né? Espíritos de Ram. Não se esqueçam, hein, que tem 3 espíritos de Ram que vão sair pelo mundo. Pode ser que seja o start que vai aparecer o homem que vai representar o mundo frente, né? Shalom, Andréia, boa noite, Lucilene. Vai representar o mundo frente a, como é que diz? Aos nossos amigos que estão chegando, né? Meu Deus, amigo meu não. Boa noite, Aline. Amigo nosso não, né? Amigo do povão aí, né? Do povão que gosta disso daí, né? Nós sabemos que são demônios, são anjos caídos que estão chegando das regiões celestiais e outros estão vindo do abismo, tá? Não se esqueça disso. Uns estão vindo dos ares e uma turma tá vindo do abismo. Entenderam? Imagina você andando na rua enquanto trabalha andando. Mas é o que vai acontecer. Água mineral em Garça, próxima a Marília, está sendo atendida e investigada. Prender o lote para analisar. Pois tá tendo muita contaminação, né? E essa contaminação, o que será que é, né? Nós já sabemos, eu vi hoje uma moça dizendo que a indústria de destilados no Brasil acabou. Irmãos, para parar o Brasil não é fácil. Para parar o Brasil não é fácil. Por que não é fácil? Porque, primeiro, o povo brasileiro é um povo criativo, é um povo trabalhador. A terra brasileira é uma terra muito boa, ela dá em qualquer época do ano. E a nossa água é em profusão. Você tem nascentes de água em todos os lugares. Aqui perto de mim, aqui embaixo no horto, tem várias nascentes d'água, Tem uma escola aqui perto da minha casa que tem uma nascente na escola, entendeu? Que o povo vai lá buscar água mineral lá. Então não é fácil arrebentar o Brasil, não é fácil. Então eles vão usar os comandos, né? Os comandos que fazem coisas que não devem fazer, eles vão usar para fazer isso aí. Eles vão usar
para arrebentar o nosso país, entendeu? Mas eu creio numa coisa, que Deus vai guardar de uma forma, porque não é à toa que o Brasil é assim. Shalom, Luciana. Não é à toa, você pode ter certeza. Deus deixou o Brasil ser desse jeito porque eu creio no propósito de Deus. Entendeu? Eu creio no propósito do Senhor para guardar os filhos dele por aqui. Entendeu? Mas isso é uma coisa que eu acho. Achar é uma coisa e ser é outra, né? Mas eu acho, né? Vamos ver, né, se o achismo que eu tô tendo. Mas não sou só eu que acho, tem muita gente que também acha, entenderam? Tem aquela, o que eu acho, você sabe por quê? Por causa da profecia daquela senhorinha, que eu já passei para vocês, lá na Noruega, né? Na Noruega, a visão que ela teve em 1958, né? Acho que foi isso, ou 68, não lembro. E ela fala dos lugares em que, né, os europeus vinham para extrair, né, e vêm até hoje para extrair a riqueza dos lugares. Não se esqueça, meus irmãos, que os homens vêm com armamentos, mas Deus vem com a natureza. E hoje foi tão interessante que eu achei um vídeo de um estudioso dizendo que não existe arma climática que pode parar o mundo. Não existe isso. O mundo é muito grande. Nós ocupamos só 6% do mundo, das terras habitáveis do mundo, somente 6%. Tá entendendo? Então não existe arma que possa... Ela pode sim fazer micro inserções do que eles querem, mas no macro não. Eu sempre pensei assim, e graças a Deus achei hoje alguém que confirma aquilo que eu pensava, né? Porque, meus irmãos, Deus não vai deixar o homem destruir aquilo que ele criou. Mas claro que não. Nem Satanás tem poder para isso. O que Deus criou, só ele para destruir. Não existe mais ninguém. E no meio disso tudo, muitos de nós ficam apreensivos. No meio disso tudo, dessa bagunça toda que está acontecendo, muitos de nós ficam com o coração pequenininho. Senhor, o que vai ser de mim e da minha família? O que vai ser dos meus filhos, principalmente mães que têm um filho pequenininho? Isso não é fácil. Por isso Jesus fala tanto das que amamentam naqueles dias. Por isso Jesus fala muito sobre isso, porque ele sabia que a situação ia ser complicada para as mães que amamentam nos dias finais. Ele sabia. Ele é homem, né? Ele se transformou num homem. Ele se esvaziou, né? Não, ele não vai. Lá em Apocalipse 11:18 diz que ele vem vindo destruir aqueles que estão destruindo a terra. Tá entendendo? Que estão destruindo, que é tentando destruir, né? A terra. Mas então aí eu conversando com a minha filha sobre ter paz, né? Ter paz. O Senhor começou a ministrar no meu coração. O Senhor começou a falar comigo dentro de mim sobre esses dias de paz. Aí eu vim para cá e comecei a ver aqui várias coisas e eu queria dividir com vocês aquilo que eu comecei a ver. A Poliana colocou aqui, tem uma irmã no Instagram que fala sobre as erupções solares que está causando essas mudanças na natureza, mas ela traz o viés que é Deus que está causando. Exatamente, isso são juízos de Deus. O homem jamais vai conseguir. Aí tem um monte de gente aí. Não, isso é antena HAARP, isso é não sei... Que nada, que antena HAARP o quê? Antena HAARP não faz nada disso. Eles querem dizer que eles fazem, não. Eles estão trocando, entendeu? Eles estão querendo dizer que eles podem. Eles não podem nada. É como eu digo da bomba atômica, irmãos. Eles não têm bomba atômica coisa nenhuma. Eles não têm. Eles não podem destruir. Agora, o que eles têm são foguetes como as lanças de Nimrod. Eles têm os foguetes que são como as flechas de Nimrod. Os foguetes de hoje são flechas mandadas por um propulsor. Oh, meu Deus, mas eu ando com a minha língua difícil, viu? Propulsor, né?
Acho que eu estou falando certo. Exatamente, eles querem que nós acreditemos no que eles falam, exatamente isso. Mas, se você pegar uma flecha, né, uma arco e flecha, você vai ter que pegar a flecha, colocar aqui no elástico para soltar. O que eles fazem hoje, né? Antigamente tinha as catapultas, lembra as catapultas de guerra? Que eles lançavam as pedras com aquela catapulta? Então, eles fizeram essa catapulta virarem propulsores, né? Eletromagnético, sei lá que jeito, para lançar os foguetes para o espaço. Mas esses foguetes, eles batem no domo. O domo é que dá a descarga elétrica. O domo é que faz a energia do Senhor, que é a mesma energia que destruiu Sodoma e Gomorra, porque ali é uma bomba atômica que teve em Sodoma e Gomorra, como foi em Hiroshima e Nagasaki, gente. Presta atenção. E Hiroshima e Nagasaki não chegou à destruição total, porque ainda sobrou alguns para contar a história. Tá entendendo? Então, a gente tem que ficar alerta. Eles não têm bomba atômica coisíssima nenhuma. Eles querem quebrar o domo. Eles querem quebrar para que as águas desçam e eles subam para guerrear contra o Criador. É a síndrome de Nimrod. É a síndrome exatamente como no tempo de Noé e no pós-Noé também, né? Com a Torre de Babel, entendeu? No pós-Noé com a Torre de Babel. Então, a gente precisa parar de, como é que diz? Nós precisamos parar de dar, como é que diz? De dar ibope, né? De dar crédito para essas falas mentirosas de Satanás. Porque quando nós entendemos isso, irmãos, nós começamos a adquirir paz. Eu quero que você entenda bem o que eu vou falar para você hoje. Para mim também. Porque às vezes o coração da gente fica desse tamaninho, né? Com tanta coisa que a gente está vendo. Mas o Senhor me trouxe hoje. Nós vamos começar a ler em João 14. Eu quero que você abra a tua Bíblia, se você puder, em João 14. Graça e paz, Uau. Que diz assim: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus. Crede também em mim. Jesus está dizendo: na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. Que coisa, né? Vou preparar-vos lugar. E se eu for, boa noite, Aline, e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Entendeu? Para que aonde nós estivermos, onde ele estiver, aliás, nós estejamos também. Presta atenção, olha aqui, ó. Mesmo vós sabeis para onde eu vou e conheceis o caminho. Olha isso. Então nós sabemos para onde ele foi. Ele foi para junto do Pai. E nós conhecemos o caminho. O caminho está registrado na palavra de Deus, que é o caminho da vida eterna, né? O caminho da paciência dos santos, o caminho do andar na presença do Mestre, né? Esse é o caminho que nos leva à vida eterna. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Entendeu, irmãos? Então presta atenção, olha aqui, ó. Se vós me conhecesseis a mim, também conhecerias o meu Pai, e já desde agora o conheceis e o tendes visto. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus: estou há tanto tempo convosco que não me tendes conhecido, Filipe. Irmãos, Jesus e o Pai são um. Quem vê a mim, vê ao Pai. Quem vê a mim, vê ao Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai? Olha isso. Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras.
Crede-me que estou no Pai, e o Pai em mim. Crede-me, ao menos, por causa das mesmas obras. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. Irmãos, isso é uma promessa. Isso é uma promessa. E como que eu faço para ter essa promessa? Como que eu faço para poder fazer as obras que Jesus fez? Obediência. Obediência da palavra. Você já parou para olhar a tua vida? Eu não sei você, mas eu reparo muito na minha. Eu reparo muito antes e depois da minha vida. Presta atenção. Como que eu reparo? Antes de eu obedecer a palavra de Deus, antes de eu buscar andar, boa noite, Claudete, antes de eu procurar buscar viver o mais chegado possível ao que Jesus manda, as minhas orações eram ouvidas vagamente. As minhas orações eram ouvidas assim, ó, de ano para ano. Quando eu comecei a me achegar ao Criador, quando eu comecei a me achegar à palavra, quando eu comecei a me dobrar na presença de Deus, quando eu comecei a ter intimidade com o Pai, eu percebi que as minhas orações, elas eram ouvidas a curto prazo. Tô falando sério, irmãos, eu fiz isso daí, eu comecei a medir as minhas orações. Eu comecei a medir, antes do Senhor começar a falar comigo, me jogar no poço que eu entrei, as minhas orações eu acho que nem ouvida eram, porque eu estava somente na misericórdia. Então o Senhor, ele tinha misericórdia de mim, mas eu não tinha bênção. Nós temos que entender isso, que existe a misericórdia e existe a misericórdia com a bênção, entendeu? Exatamente, não tem fórmula mágica, é amar a lei do Senhor e obedecer, exatamente. Boa noite, Miriam. Quando eu comecei a me voltar para a palavra de Deus, quando eu comecei a entender que eu precisava mudar de vida, que eu precisava mudar o meu comportamento, que eu precisava mudar a minha visão de mundo, e que eu precisava confiar nele, que eu não confiava. Não que eu não confiasse, mas eu achava que ele estava muito ocupado para se lembrar de uma pessoa como eu. Mas quando ele me deixou na condição que só ficou eu e ele, e eu não tinha para onde correr, a não ser para os braços dele, aí foi que eu comecei a perceber o que Deus realmente queria de mim. Aí eu comecei a perceber que a minha obediência, a minha visão para ele, a minha intimidade com ele, começava a surtir efeito. E eu comecei a notar, uma madrugada que eu tava, lembra que eu conto para vocês que a gente ficava acordada à madrugada, eu e minhas filhas, né, para não acontecer nada com a gente? Pois é, numa dessas madrugadas, a gente conversando no quarto, eu lembro que eu estava sentada no chão ainda conversando com elas, eu comecei a reparar, falei, gente, vocês repararam que as nossas orações estão sendo atendidas de 40 em 40 dias? Por incrível que pareça, 40, nós começamos a fazer a conta. E as nossas orações estavam sendo atendidas de 40 em 40 dias. Irmãos, eu vou dizer para vocês uma coisa. Tem orações minhas, hoje, que às vezes nem é oração, é conversa com Deus aqui. Conversa com Ele. Que eu vejo que Deus atende algumas em questão de uma semana, outras em questão de horas. Você vai falar assim, a senhora tá ficando louca? Não, eu não tô ficando louca. Eu queria que você ouvisse o que eu tô te falando e você colocasse isso em prática na tua vida. Por isso que eu tô te falando. Sabe por quê? Porque eu também não acreditava. Eu achava que isso que eu tô falando para você é conta da carochinha. E sabe o que foi acontecendo em mim quando eu comecei a ver isso acontecer na minha vida? Deus foi me enchendo de paz. Deus foi me enchendo de confiança.
Deus foi me enchendo do amor transbordante que vem do trono da graça. Deus foi me enchendo de uma tal forma que eu comecei a ficar firme. Eu não comecei mais a temer a Satanás. Eu não comecei mais a temer a fome. Eu não comecei a temer se eu ia morar na rua ou eu ia ter uma casa para morar. Eu não comecei mais a ter temor de nada disso. Pois é, Suzana, minha irmã, é desse jeito. Eu comecei a descansar, eu comecei a aprender o que falavam para mim. Ruth, você precisa descansar em Deus, minha irmã. Você não descansa, você é um poço de ansiedade, falavam para mim. Tá entendendo? As pessoas falavam, eu falava, não, eu não sou um poço de ansiedade, eu tenho medo. Sabe? E aí Deus foi começando a trabalhar na minha vida. E eu fui começando a ver que aquelas pessoas que falavam para mim que eu era um poço de ansiedade e que eu precisava descansar no Senhor. Shalom, igreja, somos nós. Não, eu comecei há pouco tempo. Entendeu? Aí eu comecei a entender o que era descansar nos braços do Senhor. Comecei a descansar. E eu tô trazendo isso para você fazer a mesma experiência que eu fiz. Porque nós vamos precisar. Nós vamos precisar disso. Nós estamos vivendo um momento tremendo. Entendeu? Um momento tremendo. Olha como que eu coloquei o título dessa live. Olha aqui como que eu coloquei. Como viver onde mentes psicopatas governam. Esse é o título da live de hoje. Como viver onde mentes psicopatas governam. Uma mente psicopata que governa, não existe constituição para ela. Uma mente psicopata que governa, ele faz o que ele quer, na hora que ele quer, do jeito que ele quer. Quando uma mente psicopata governa, somente o poder de Deus para atalhar o caminho dessa pessoa. Tá entendendo? E nós estamos vivendo este momento. E como é que eu faço para ter a paz que excede a todo entendimento neste momento tão terrível da nossa história? Somente fazendo a vontade do Pai que está no céu. Tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Olha aqui, meu irmão, está escrito, não sou eu que estou falando, a Bíblia está dizendo. Tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amardes, presta atenção, irmão, amar a Deus. O que é amar a Deus? É obedecer. Guardareis os meus mandamentos. Se você ama, você obedece. Se você ama, você guarda os mandamentos de Deus. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará o Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito Santo Consolador, no momento em que você começa a obedecer a palavra, é o momento em que você escuta o toque, toque, toque. Né? Toque, 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 quem será? Entendeu? Toque, 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 quem será? Que voz você vai ouvir? É a voz do bom pastor, chamando com amor, chamando as ovelhinhas para a salvação. Ele está chamando nós, as ovelhas, para a salvação. Você tem que abrir a porta. Como é que eu abro a porta, irmã Ruth? Obedecendo a palavra. Simples assim. Você obedece a palavra e a obediência, a porta do teu coração abre e o Espírito Santo vai entrar e vai fazer morada. Vai limpar, vai pôr confiança, vai limpar, vai pôr fé, vai limpando e vai pôr aquilo que ele quer. Exatamente. Apocalipse 3:20, né? Na igreja de Laodiceia de Filadélfia, né? Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz,
Abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele. Não é isso? Pois é. Como que eu vou fazer isso? Obedecendo os mandamentos de Deus, guardando eles no teu coração. Cada mandamento que você guarda é uma porta que você abre para o Espírito Santo. Você abre a porta, abre a janela, né? Olha aqui, ó. E eu rogarei ao Pai que ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Olha aqui, ó. O Espírito da Verdade. Abraço para você também, Aline. O Espírito da Verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Meu irmão, o Espírito Santo está habitando em você? Se ele habita, ele vai ficar com você. Se ele habita, ele vai limpar a tua casa. Se ele habita, ele vai fazer rios de água viva correrem de dentro de você. Se ele habita, olha isso aqui, não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Está acontecendo agora, ele está vindo. Ainda um pouco, e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Por que nós viveremos? Porque dentro de nós habita o Espírito Santo de Deus. Dentro de nós jorra rios de água viva. Naquele dia conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Tá vendo? E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Como que ele vai se manifestar a você? De várias formas. Uma delas, você pode ter certeza, é a confiança. Você já não é mais qualquer um no mundo. Você já é filho do Deus poderoso. Você não se sente qualquer baratinha andando pelo mundo. Você não é um número pelo mundo, não. Você é um filho de Deus, amado e protegido por Ele. Disse-lhe Judas: Senhor, de onde vem que te hás de manifestar a nós e não ao mundo? Jesus respondeu e disse-lhe: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará. O Deus vai te amar, porque você busca Ele, busca o Filho. E viremos para ele e faremos nele morada. Não vem só o filho ou o pai, vem os dois. E vai fazer morada no teu coração. Quem não me ama não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouviste não é minha, mas do Pai que me enviou. Tenho-vos dito isto, estando convosco. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, o Pai enviou em seu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Por isso você precisa ler a Bíblia, porque ele vai fazer você lembrar. Às vezes você não decorou, mas você vai lembrar, porque o Espírito Santo vai fazer a tua mente funcionar. Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não vos la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Como viver onde mentes psicopatas governam? Vivendo a paz que Jesus nos deixou. Ele não dá como o mundo dá, como os psicopatas desse mundo vivem, não. Eles vivem um mundo à parte, nós também vivemos um mundo à parte. Nós vivemos no mundo da fé. Nós sabemos que o nosso passaporte está carimbado para a vida eterna. Não se turbe o vosso coração, mesmo que os psicopatas te persigam. Nem se atemorize, mesmo que os psicopatas te persigam. Ouviste o que eu vos disse,
Vou e venho para vós. Se me amasseis, certamente exultaríeis por ter dito: vou para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. Eu vos disse agora antes que aconteça, para que quando acontecer, vós acrediteis. Já não falarei muito convosco, porque se aproxima o príncipe deste mundo. E nada tem em mim, mas é para que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço como o Pai me mandou. Esse aqui é o recado de Jesus para nós hoje, mas ele deixou mais uns versículos para nós também. Amém, amém, ô Marisa. Deus seja louvado, meu irmão. O Brasil é o país mais ansioso do mundo, segundo as pesquisas, irmã. Desde a fraudemia, as pessoas estão reféns da farmaqueia. Exatamente. Exatamente. Reféns da farmaqueia. É bem isso daí. Vamos ler Isaías 26, 3. Olha que lindo isso aqui. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor, Deus, é uma rocha eterna. Você está lendo? Você está vendo? Vou ler de novo para você entender. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Confiai no Senhor perpetuamente, eternamente, porque o Senhor é Deus. O Senhor Deus é uma rocha eterna. Porque ele abate os que habitam em lugares sublimes, né? Os psicopatas habitam em lugares sublimes. E a cidade exaltada humilhará até o chão. E a derribará até o pó. Deixa eu ler aqui o que a Simone colocou. 1 João. Peraí, deixa eu chegar aqui no 1 João. 1 João 2, 27 e 28. A unção que vós recebeste dele fica em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira, e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permanecereis. E agora, filhinhos, permanecei nele, no Senhor, para que quando ele se manifestar tenhamos confiança e não sejamos confundidos por ele na sua vinda. Exatamente isso. Irmãos, nós temos uma Bíblia inteira que nos dá o respaldo da confiança em Cristo. Quer ver? Vamos para o Salmo 119. Salmo 119, o versículo 165 diz assim, ó, quer ver? Que lindo. Olha isso aqui, ó. Diz assim: muita paz tem os que amam a tua lei. Muita paz tem os que amam a tua lei. E para eles não há tropeço. Irmãos, ainda que nós vivamos no governo de psicopatas, muita paz tem aqueles que amam a tua lei. E para eles não há tropeço. Entendeu? Para eles não há tropeço. Presta atenção. É tempo de buscar o Senhor. É tempo de... Vamos para Números. Quer ver? Números 6. Vamos lá, Números 6, 24. É rapidinho. Não, é número 6, versículo 24. Diz assim, ó. Deixa eu só achar o capítulo aqui. 6, versículo 24. Diz assim: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Esse é o modo de abençoar os filhos de Israel. Olha que lindo, ó, do 22 ao 27, vamos ler. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala a Arão a seus filhos, dizendo: assim abençoareis os filhos de Israel, dizendo: o Senhor te abençoe e te guarde.
o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê paz. Assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel e eu os abençoarei. Irmãos, vamos decorar isso. Vamos decorar, nós precisamos decorar. A bênção araônica, né? A bênção que o Senhor mandou Arão impetrar sobre os filhos de Israel. Isso é para nós. Nós somos o Israel espiritual de Deus. Muitos de nós também somos Israel material. Israel do DNA de Deus. Muitos de nós também somos. Nós não sabemos, mas somos. Efraimitas. Presta atenção, meu irmão. Busca a paz que pode renovar a tua vida. Vamos ler o Salmo 4, né? Em paz me deitarei e dormirei, né? Mas vamos lá, vamos para o Salmo 4, para a gente não ler errado. Salmo 4, versículo 8. Vamos lá. Não custa a gente ler a palavra, né? Em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, nos faz habitar em segurança. Ainda que os nossos governos sejam de psicopatas, ainda que eles tramem o mal sobre a terra, em paz nós dormiremos e em paz nós deitaremos, porque só tu, Senhor, nos faz habitar em segurança. Que coisa linda, né? Pedro, né? Pedro estava lá com o guarda de um lado, o guarda do outro, todo amarrado, né? Dormindo sossegadamente, para no outro dia ser... no outro dia vai saber o que ia acontecer com ele. De repente, ele viu a visão do anjo. Pedro, levanta. E ele achou que estivesse sonhando, né? E Pedro levantou. E o anjo mandou, veste a tua capa. E ele vestiu. E ele foi passando pelos portões. E ele achou que ele estivesse sonhando. De repente, ele se viu sozinho na rua. Aí foi que ele deu conta que ele não estava sonhando. Aí que ele deu conta que ele não estava sonhando. Aí ele foi na casa dos irmãos que estavam em oração por ele. A oração da igreja tirou Pedro da prisão. A oração da igreja deu a paz que excede a Pedro, todo entendimento. Pedro estava dormindo em berço resplandecente de paz. Ainda que fizesse o que fizessem com ele, Pedro estava cheio da paz que excede a todo entendimento. Ele estava nesse versículo, em paz me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Entendeu? É isso que dá você obedecer a palavra de Deus. Irmão, a palavra de Deus abre portais de bênção. A palavra de Deus, ela abre portais de socorro. A palavra de Deus, ela abre portais de confiança, portais de segurança. Irmã Ruth, mas eu tô com tanto medo, eu tenho meus filhos pequenos, eu não sei o que vai acontecer comigo, com as crianças, o que eu vou fazer? Meu irmão, não vai faltar o leite, não vai faltar o pão. Tá entendendo? Não vai faltar nada para você, para os teus meninos, não vai faltar. O Senhor vai preservar a sua vida dos teus filhos. O Senhor vai trazer na tua mesa o que você precisa. Você não vai ter caviar para comer, você pode ter certeza disso. Pode não ter leite de cabra, pode não ter leite de amêndoas, mas o necessário você vai ter para você e para os teus filhos. Entendeu? Irmã, Deus me avisa antes quando estou em perigo. Exatamente, segunda sonhei que seria assaltada. Hoje foi o dia de subir o morro da lua para cuidar das crianças. Não fui de carro, fui a pé, pois eu vi que era exatamente o carro que ia chamar a atenção dos bandidos. É, mas Deus nos avisa, Deus prepara, né? Deus prepara o seu povo. Quer ver? Vamos ler aqui, né? Romanos 15, 13, vamos lá. A Simone colocou aí, eu não lembro o que ela colocou.
Mas vamos lá, Romanos 15, enquanto ela coloca de novo, um pastor pediu, sobe com o seu carro, Luciana. Eu disse, hoje não. Deus me mostrou o que vai acontecer. Louvado seja Deus, minha irmã. E você obedeceu, entendeu? Você não retrucou, você fez a vontade do Pai. Isso, você não tem noção quando nós fazemos esse tipo de comportamento, como Deus se alegra conosco. É sinal que Deus vai abrir alguma coisa muito grande na tua vida, Luciana. Se prepara, minha irmã. Porque a obediência tua nesse ato, é sinal que Deus estava te provando para ver se você obedece, se você pode passar a outra categoria. Israel virá repentina destruição. Ele está sendo adorado, o Trump, né? Tanto por palestinos como por israelitas. Tanto por palestinos como por israelitas ele está sendo adorado. Eu acredito que não vai ser essa destruição, não vai ser agora, tá? Mas aqui uns tempinhos. Deixa eu só ler Romanos aqui que eu já vou ler Colossenses. Espera aí. Deixa eu ver aqui. Romanos 15, 13. Diz assim, ó. Ora, o Deus de esperança vos encha de todo gozo e paz. Olha isso. O Deus de esperança vos encha de todo gozo e paz em crença, para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo. Entendeu? Minha irmã, glória a Deus, porque vão abrir portas na tua vida, tá? Vão abrir portas na tua vida. Vamos para Colossenses 3, 15 e 16. Vamos lá. Deus vai abrir, pode aguardar. Deus vai abrir portas aí na tua vida. Vocês não têm noção do que, quando nós obedecemos ao Senhor, as portas que Deus abre sobre as nossas vidas, tá? Vocês não calculam isso. Mateus, Marcos, Lucas, João, Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses. Colossenses, deixa eu ver aqui. Colossenses 3, 15 e 16. Espera aí, gente. Diz assim: e a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente em toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Deixa eu ler o que a Suzana colocou aqui. Ontem choveu forte, armou um temporal, chuva de granizo. Esperei para pegar a estrada e não peguei chuva em nenhum momento na estrada e saiu um sol lindo. Exatamente. Nós temos que ter inteligência, né? Inteligência espiritual para observar o tempo. Entendeu? Isso tudo Deus vai acrescentando. Orei antes e falei com Deus, exatamente. Então, nós temos que ter inteligência, entenderam, irmãos? Para que nós venhamos a poder absorver a palavra do Pai. Presta atenção nisso daí. Presta bastante atenção. Vamos ler Filipenses, né? Colossenses, Filipenses, capítulo 4, versículos 6 e 7, diz assim, ó. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas com ação de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. João 14, 26 a 28, né? Que eu li, né? Eu li João 14, eu li. É o que nós estávamos lendo. Eu li o versículo, capítulo inteiro esse daí, tá? E quer ver, ó? João 16, 36. Vamos lá, João 16, 36. Diz assim, ó. No capítulo que a Simone falou, né? Vou ler de novo aqui. Quem me ama não guarda as minhas palavras. Quem não me ama, desculpa.
Quem não me ama não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouviste não é minha, mas do Pai que me enviou. Tendo-vos dito isso, estando convosco, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto tenho vos dito. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vos la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ouviste o que eu vos disse, vou e venho para vós. Se me amasseis, certamente exultaríeis por ter dito, vou para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. Olha que lindo. Agora vamos para João, mesmo João 16:33, diz assim, olha aqui, ó. Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições. Ele está dizendo. Mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. O que ele quis dizer? Se eu venci o mundo, você também vai vencer. Se você estiver em mim cumprindo tudo isso que nós estamos falando aqui agora, você é um vencedor. Todo dia de manhã você tem que falar: Senhor, eu estou levantando nesse dia para ser mais que vencedor na terra dos viventes. Por quê? Olha aqui, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Presta atenção, meus irmãos. Aí eu coloquei aqui, né? Eu coloquei aqui. Presta atenção no que eu vou comentar com você. Vários tipos de mulheres, né? Como aqui a gente tem mais mulher do que homem que escuta a gente, né? Mas presta atenção, Raquel, né? Quem era Raquel? Raquel era uma mulher difícil. Raquel é uma mulher que gerava conflitos. Raquel não tinha paz que excede a todo entendimento. Raquel não tinha. Raquel discutia, Raquel era invejosa, Raquel era contenciosa, Raquel era uma pessoa perigosa, porque ela teve a capacidade de roubar os deuses. Sendo conhecedora do Deus de Jacó, ela roubou o Deus do pai dela, que era deuses familiares. Ela roubou, mentiu, sentou em cima dos deuses dela, ocasionou um monte de coisa porque ela morreu num tempo que não era o dela. Como que a senhora pode falar isso? Posso, porque Jacó disse que aquele que estivesse com os deuses que seria digno de morte. E ela estava com os deuses. Ali Jacó, sem saber, decretou a morte dela. Você sabia disso? Raquel foi uma mulher, ela não perdeu a salvação de jeito nenhum, mas ela não viveu na paz que excede a todo entendimento. Presta atenção, meu irmão. Tem muitos de nós, presta atenção no que eu vou te dizer, tem muitos de nós que não vai perder a salvação, mas está perdendo de viver em paz. Está perdendo de ter uma vida em paz na presença de Deus. Está perdendo de ter uma casa em paz. Está perdendo de ter o seu marido em paz. Porque não sabe lidar com as situações. Gosta de conflito. Gosta de ser que nem a galinha, olhando para baixo. Tentando achar piolho em casca de ovo. Tem mulheres que fazem isso. A sua casa vira um desespero, porque elas não buscam ter paz. Mas, Ruth, eu busco a Deus, eu falo com Deus, eu choro, eu me humilho na presença de Deus. Eu sei que você faz tudo isso, mas você não busca ter paz. Você não acalma o teu coração. No momento que nós vamos enfrentar, você precisa acalmar o teu coração. Você precisa abaixar a tua adrenalina. Entendeu? Com crise de pânico e ansiedade generalizada. Exatamente, você precisa tirar a crise de pânico de você. Você precisa confiar no Senhor. Você precisa entregar a tua vida a Ele e saber que Ele vai com você até o fim. O teu desespero não vai resolver nada. O que você tiver que passar, você vai passar. Mas você pode passar não só na misericórdia, mas você pode passar na bênção. E qual é a bênção? É a paz que excede a todo entendimento.
E a tua provisão, a tua necessidade vai chegar com muito mais rapidez. Não seja que nem Raquel, meu irmão. Não seja que nem Raquel, morreu num tempo que não era dela. Ainda manda colocar o nome do filho dela de Benoni. E Jacó percebeu a situação e falou, não, de jeito nenhum ele vai chamar Benjamim. Tá entendendo? Presta atenção, meu irmão. Abre a tua mente para entender. Murmuração. Raquel murmurava. Raquel trocou a cama do marido por uma fruta. Trocou com a irmã. A irmã dela era paciente, sabia esperar o tempo. Lia sabia esperar o tempo, Lia se resignava. Ela sabia que ela não era amada, mas ela era tolerada. Lia sabia que não era amada por Jacó, mas ela se sentiu tolerada e Deus agraciou ela com filhos. E ela, através dos filhos, conseguiu ter a paz que excede a todo entendimento, em meio a toda a peleja com Raquel. Você já parou para pensar na vida dessas duas? Agora vamos falar de uma mulher abençoadora, uma mulher que apazigua a situação. Abigail. Você lembra de Abigail? Pois é, Abigail era mulher de Nabal, né? Se eu tiver errado aí, por favor, falem aí se eu estou errado. Acho que é Nabal, né? Nabal. E esse homem era um homem rústico, um homem conflituoso, um homem que gostava de encrenca. E Davi mandou buscar na casa de Nabal comida para ele e para os 400 homens dele. E Nabal saiu com todo mundo pelas costas. Mas Abigail, sabiamente, foi lá, preparou tudo para os 400 homens e foi atrás de Davi antes que Davi arruinasse a vida de Nabal. Sabedoria apaziguadora. Você fica aí botando fogo na lenha na tua casa quando teu marido briga com os filhos, ou quando a tua esposa briga com os filhos, você bota mais fogo na fogueira. Isso é pecado. Isso não traz paz. Isso traz problema sério. Você precisa aprender com Abigail. E sabe o que Deus fez com Abigail? Mandou esse homem para o outro lado da vida e deixou Abigail livre para se casar com Davi. Abigail ficou livre para se casar com Davi. Exatamente, ela protegeu o marido. Protegeu o marido de não morrer nas mãos de Davi e toda os funcionários, né? Exatamente, Davi amou a sabedoria. Exatamente, Abigail tinha inteligência emocional. Débora juíza, né? Ela julgava, né? E ela foi para onde? Para uma frente de batalha. E avisou, né? Avisou para o chefe do... Eu não lembro o nome dele agora. Avisou para ele. Não vai ser para você. Não vai ser para você como é que diz? Que vai matar não lembro quem que era que eles tinham que matar. E Deus deu na mão de Jael a morte daquele homem. Deus deu, como deu para Abigail, né? Inteligência emocional. O rei, né? Eu não lembro quem que era o rei. Joabe. É Joabe? Tem certeza que é Joabe? Tinha o rei, né? O rei que eles estavam, que era com Débora e Joabe, é isso? Eu achei que era outro. Mas, então, aí o que acontece? Jael deixa ele entrar, né? Deixa o rei entrar e dormir. E ela vai, e ela enche a pancinha dele, né? Ela enche a pancinha dele de leite, né? Não era o rei, ele era chefe da guarda e Débora era juíza. Eu não me lembro agora o nome dele. Mas Jael, né? Enche a pancinha o Císera, obrigado, de Císera, né? Enche a pancinha dele de leite, põe ele para dormir, prepara uma estaca e na cabecinha de... Isso tem que ter controle, irmão. Isso só faz isso quem tem paz. Só faz isso quem tem paz. Quem não tem paz não consegue enfrentar o adversário.
Quem tem paz não consegue enfrentar o diabo. Para você enfrentar Satanás, você tem que ter a paz que excede a todo entendimento em você. Depois nós vamos para a Sunamita, né, que eu acho linda a história dela. Ela não tem filhos, o Eliseu ora para que ela tenha filhos, ela tem o filho e de repente o filho morre. E de repente ela fala, e agora? E agora? Ela não conta para ninguém. Quietinha. Pega a charrete dela e vai embora atrás do profeta. Passa por vários lugares e todo mundo, vai tudo bem? Ela vai tudo bem, vai tudo bem. E o coraçãozinho pequenininho, pequenininho. Chega lá em Geazi, né? Geazi recebe ela, vai tudo bem? Vai tudo bem. Mas quando chega diante do profeta, ela despenca. E ela fala, eu não te pedi para você orar por um filho para mim. Meu filho agora está morto. E agora o profeta manda Geazi na frente e ele vai atrás. E ele vai e encontra o menino deitado na cama dele. E ele se dobra no menino 3 vezes sobre o menino e o menino ressuscita. Por quê? Porque tinha uma sunamita que sabia que Deus operava, que ela podia confiar no Deus que Eliseu servia. Ela tinha paz que excede a todo entendimento. E Ana, então? Ana, Ana afligida por Penina. Todo dia Penina ia lá. Todo dia Penina ia lá. E a vida de Penina era uma aflição só. Irmã, vivi isso na Inglaterra, soube que minha filha está com a doença do pai. Mas eu lhe digo, vai tudo bem. Vai chegar a hora dela estar frente a frente comigo e esse demônio da enfermidade vai cair. Glória a Deus. É isso aí, minha irmã. Ana vivia afligida por Penina. E Ana não falava nada. Ana não falava nada. E ela não queria muitas vezes comer porque o coração dela estava triste. E Eucana ali falava com ela, mas o meu amor é muito maior do que qualquer filho, porque Eucana amava aquela mulher. Mas ela tinha algo tremendo, porque não é fácil você ser afligido pela outra, né? E ela vai aonde? Aos pés do Pai. Ela vai lá no tabernáculo em Siló. E ali ela chora. E ali ela balbucia os seus temores. Ali ela balbucia o que ela mais queria na vida, um menino. E ela entrega aquele menino ao Senhor e ela promete ao Pai que se fosse um menino, ela levaria para a casa de Deus e não passaria navalha na sua cabeça. Não passaria navalha para sua cabeça. E assim foi feito. E no tempo certo, Ana trouxe o menino para ser criado aos pés do Senhor. E foi o maior profeta maior juiz, maior profeta que houve em Israel. Tanto que tem 2 livros de Samuel. Meu irmão, quanta coisa linda nós temos na palavra de Deus, quanta coisa linda. Nós vamos nos mortificar porque nós estamos vivendo num governo onde as mentes são psicopatas. Nós estamos vivendo isso. Nós estamos vivendo num governo onde mentes são psicopatas, onde a população também está ficando psicopata junto. Você está entendendo? A nação brasileira está se tornando psicopata junto com o governo que tem. Olha nas ruas. Olha nas ruas. Para você ver, olha nas grandes cidades para você ver o que eu estou falando, se eu tô exagerando no que eu estou falando. Você sabe por que está ficando assim? Você sabe por que é isso? Porque a potestade que está nesse povo está sobre todo o país. E todo o país está no domínio dessa potestade e vai ficar cada dia mais dentro
da atmosfera dessa potestade. Vão ficar possuídos cada dia mais por essa potestade da psicopatia. Você tá achando que eu tô exagerando? Tô não, meu irmão. Não tô exagerando. É quem eles escolheram. Eles buscaram isso, estão tendo isso. Mas e eu e você? Nós somos cidadãos dos céus. Os cidadãos dos céus, se obedecerem a palavra de Deus, se ouvirem os seus mandamentos, se guardarem a sua lei, se abandonarem o mal, se renunciarem à própria vida, a paz que excede a todo entendimento estará dentro dos nossos corações. Mas precisa o se tá na tua vida. Se você não fizer a obediência, se você não renunciar à própria vida, se você não guardar os mandamentos de Deus, se você não tiver a fé em Jesus, se você não andar nos caminhos de retidão, o espírito de psicopatia vai pegar na tua vida. Entendeu? O espírito de psicopatia vai entrar na tua vida. Irmã Ruth, como é que eu faço para não ter isso? Obedeça os mandamentos de Deus, a palavra do Senhor, que eu acabei de dizer. Se você obedecer, se você renunciar, se você viver na palavra. Mas se você não viver, olha o si como faz a diferença. Irmã Ruth, e meus filhos, como é que fica? Vai depender do que você é dentro da tua casa. Vai depender do que você fala, se você fala a verdade para ele ou se você fala mentira. Se você passa pano para ele ou se você fala tudo que ele tem que ouvir. Vai depender de você. Você é a coluna da casa. Você e seu marido, seja os chefes da casa, são a coluna. Irmãos, eu tenho um problema muito sério. Os meus bens, segundo Reis 8. Mas ela perdeu os bens dela? Ela perdeu, é? Eu não lembro. Eu vou ler depois. Presta bastante atenção no que eu vou falar aqui para você. Quando nós somos pai e mãe, nós precisamos ser taxativos com os nossos filhos. Nós não podemos encobrir as coisas dos nossos filhos. Não, é pecado. Deus abomina isso. Muitas das vezes os nossos filhos não têm o que precisa ter porque nós não falamos a verdade. Muitas vezes a bênção não chega na casa porque o pai e a mãe omitem a verdade. É muito pequenininho para entender essas coisas. Não, meu irmão, não tem nada de pequenininho, não. Eles entendem tudo o tempo inteiro. Eles entendem tudo o tempo inteiro. Eu lembro o dia que meu filho falou para mim, eu não quero Jesus, eu quero o diabo. Falou para mim, na minha cara. Porque o diabo dá depressa aquilo que eu quero. E Jesus demora demais. Naquele dia o Senhor falou para mim, fecha a sua boca. Fecha a sua boca. E desde então, irmãos, eu fechei a minha boca. E sabe o que Deus fez? Deus levou ele para longe de mim, porque eu não sei nem aonde está. Entendeu? Não sei nem aonde está. Mas por quê? Porque eu sempre falei a verdade. Eu nunca encobri. Eu nunca passei pano para filho. Tá escutando bem? E quando o filho adulto está no pecado, a mesma coisa. Fala, se você tem que falar. Chega num ponto que a fala não vai resolver, mas você falou. Agora, se você não falar e passar pano, aí a coisa complica. Aí a coisa complica. Deus levou meu filho para longe. Para quê? Para eu poder me levantar. Deus levou meu filho para longe porque não podia mais habitar duas pessoas que uma queria Deus e a outra queria o diabo. E Deus sabia o meu coração, entendeu? Não posso, Luciana, não posso.
por incrível que pareça, Deus me tirou de orar. É para eu entregar, não é mais para orar. Quando comecei a orar, minha irmã, você não tem noção que começou a acontecer. Entendeu? Ele renunciou a Cristo totalmente, renunciou. Então, por isso está somente nas mãos do Pai. E o Pai sabe. E o Pai sabe aonde que é, entendeu? Então, é difícil. Mas uma coisa eu sei. É filho de Deus. Primeiramente é filho do Pai. E o Pai está tomando conta. Porque não pertence mais à minha alçada. A minha alçada já não faz mais efeito nenhum. E tem provas que não são mais para nós, entende? Tem provas que Deus tira e não é para nós mais tocarmos. Porque a situação foi muito séria. Foi situação de escolha entre o Deus e o diabo. Não é escolher uma situação, não. Entre a pessoa de Deus e a pessoa do diabo. Foi o que ele escolheu. E o Senhor, às vezes, quando eu quero orar, o Senhor já me coloca de prontidão. Já me tira completamente. A oração não flui. Então, está entregue. Mas por que eu estou falando isso para você? Sim, claro que é adulto. Meu filho já está com quase 40 anos. Se já não tiver 40 anos. 40 anos, isso aí. Então, está entregue nas mãos do Senhor. Não sei o que Deus vai fazer, mas entreguei. Porque antes de ser meu filho, é filho do Senhor. Foi Ele que mandou para mim, né? Exatamente, foi escolha consciente. Exatamente. Com todas as letras. Entendeu? Escolha consciente. Por que eu tô falando isso para você? Para você entender que você tem que falar a verdade pro seu filho. Doa aonde doer. Se não quiser, porque existe o livre-arbítrio, o Senhor é aquele que tira ele de perto para não te fazer perder a tua coroa. Foi o que aconteceu comigo. Saiu de perto para que eu não perdesse a minha coroa e pudesse estar aqui hoje com vocês, tá bom? Pudesse estar aqui, tá entendendo? Que Deus faz assim, porque se ele tivesse perto da irmã, talvez teria já perdido a salvação e a senhora por causa do conflito com... Exatamente. Exatamente isso daí, minha irmã. Você falou certinho o que é. Deus levou para longe. Deus levou para longe. Não, meu, aí tem que pedir perdão para Deus, né? Porque para mim não tem que pedir perdão nenhum, porque eu não tenho nada para perdoar, né? Eu não tenho sentimento nenhum contra, né? De jeito nenhum. Mas tem que pedir perdão para o Senhor. É lá que é o acerto, não é comigo, é com Deus, né? É com Deus, entendeu? E nós estamos já próximo de tudo acontecer. Tudo acontecer. Então, eu digo para vocês uma coisa. Nós precisamos, nesse momento, estar com a paz que excede a todo entendimento. Presta atenção, meu irmão. Busque a paz que excede a todo entendimento. Em meio ao governo psicopata, permaneçamos na fé, na paz do Criador. Entendeu? Porque a situação vai ficar feroz. E se você não buscar agora, você não vai conseguir buscar depois. Presta atenção no que eu estou lhe dizendo. Se você não buscar agora, você não vai conseguir ter depois. Então coloca a tua mente no Senhor. Liga a sua mente no trono da graça de Deus. Põe os seus olhos no Mestre, porque de lá vem o nosso socorro. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós estamos diante da tua presença, louvando e bendizendo o teu nome, te agradecendo, Senhor, porque tu és um Deus maravilhoso, um Deus de paz e de justiça, um Deus que cuida do teu povo, um Deus que nos orienta através da tua palavra a estarmos firmes e fortes diante de ti, a estarmos perseverantes, buscando a paz que excede a todo entendimento, e assim nós iremos passar
por tudo aquilo que temos que passar. Assim nós iremos, Pai, estar diante da Tua presença. Assim nós poderemos viver onde mentes psicopatas governam e não sermos atingidos pelo espírito de psicopatia que está agraçando o território nacional e o território mundial. Pai, eu te peço em nome de Jesus, nos conserva firmes e fortes diante de Ti. Nos conserva na Tua palavra. Nos conserva, Senhor, porque nós não temos para onde correr. Nós só temos a Ti, porque não temos a ninguém por nós. Nós colocamos a nossa esperança no Senhor. Não colocamos a nossa esperança em governo, não colocamos nossa esperança nos reis, não colocamos a nossa esperança em trombeta, não colocamos a nossa esperança em Netanyahu, não colocamos a nossa esperança em mito, não colocamos a nossa esperança em ninguém. A nossa esperança é a nossa bendita esperança que está descendo. Jesus de Nazaré. É a Ele que nós estamos clamando. A Ele nós estamos buscando. Pai, eu te peço em nome de Jesus, vem ser conosco. Vem nos ajudar, não nos desampara. Nos faz perseverar até o fim. Te agradecemos, Senhor, te peço pelo caderno de oração, que o Senhor abençoe a cada pessoa que está aqui, aqueles que não estão também, aqueles que estão ouvindo lá no YouTube, aqueles que ouvem aqui no Instagram, aqueles que têm chegado essa mensagem, Pai. Que a Tua mão de misericórdia se estenda sobre suas casas, suas vidas, se estenda sobre a sua despensa, Pai. Nós sabemos que os dias são maus e os mercados já estão começando a ficar sem mercadorias, Pai. Os mercados já estão começando a ficar sem mercadorias. E eu te peço em nome de Jesus, aumenta a nossa despensa, prospera a nossa despensa, porque em breve não terá mais nada para nós comprarmos. Senhor, eu te peço em nome de Jesus, dá entendimento espiritual, dá entendimento material para o teu povo, para que eles possam proceder de acordo com aquilo que tu queres, de acordo com aquilo que o Senhor vai preservar para cada um. Nós te louvamos, nós bendizemos o teu nome, no nome honrado de Jesus de Nazaré, que vive para todo sempre. Amém e amém. Meus irmãos, fiquem na gloriosa paz do Senhor. Que o Pai abençoe a todos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, Poliana. Fica com Jesus, tá? Sempre estou orando pela sua visão, tá, minha irmã? Fica firme com Jesus. Amém.